Para a Câmara Municipal de Seixal foi motivo de grande satisfação termos sido escolhidos para organizar, em parceria com a Associação Alertamento, estas primeiras jornadas da saúde mental na área metropolitana de Lisboa. É de facto um problema que afeta milhares de portugueses, é um dos principais problemas de saúde da nossa população e é de facto um aspecto que tem estado muito escondido daquilo que é a agenda política e também ao nível das decisões do próprio Governo. Da parte do município de Seixal, não só no acolhimento desta iniciativa, mas também vamos acompanhar esta associação no seu trabalho para que as questões de doença mental sejam cada vez mais identificadas como prioridade da agenda política e da parte do município, não só, como referi, vamos acompanhar esta associação, como vamos também promover dentro de portas mais ações no sentido de identificarmos esta doença e podemos também ajudar a nossa população, os nossos trabalhadores, a poderem lidar com a mesma e ultrapassá-la, sendo que, de facto, é para nós uma questão muitíssimo importante a qualificação da vida das populações. O município de Seixal tem sido um dos municípios que tem apostado na saúde como um vetor prioritário das suas políticas. Temos o projeto Seixal Saudável, com 20 anos, temos a presença da Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis, e por isso temos vindo a desenvolver não só um conjunto de projetos na área da saúde das populações, como também a reivindicar equipamentos importantes como são os centros de saúde ou mesmo um hospital de Seixal. Nessa perspectiva, contarão sempre connosco o município de Seixal para estar ao lado de todos aqueles que lutam contra a doença mental, mas também a favor da saúde e da prevenção da saúde. Essa deve ser a primeira missão dos municípios e o Seixal é um dos primeiros municípios a eleger a saúde como o seu vetor prioritário. Bom, basicamente a Clínica do Estigma é uma solução que a Alertamento, a Associação Nacional para a Saúde Mental, criou para conseguir combater, de facto, o estigma que existe na área da saúde mental, na área do bem-estar, mais até do que da própria saúde mental. Porque saúde mental, acho que todos nós conseguimos perceber que é um assunto extremamente importante, está cada vez mais na ordem do dia, mas se calhar deixamos de falar do bem-estar. E o bem-estar nas empresas tem um impacto muito grande, não só ao nível dos recursos humanos, mas aqui falando de uma forma se calhar mais organizacional, mais corporate, tem um impacto muito grande também na produtividade de todas as empresas. O grande problema de não conseguir fazer a promoção na área da saúde mental dentro de uma perspectiva corporate vai influenciar desde as camadas mais velhas, mais experientes, mais com um poder de tomada de decisão maior, mas também as camadas mais novas, as camadas de colaboradores e até propriamente os trainees, por exemplo, as pessoas que chegam e que tem que ser feito um onboarding dentro da própria organização. E o não fazer esse trabalho significa que, a longo prazo, uma das coisas que pode acontecer é eventualmente a extinção da própria organização. Alertamento criou esta solução que ela divide-se dentro de vários parâmetros. Um dos quais é, por exemplo, fazer uma avaliação do bem-estar, uma avaliação da saúde, nomeadamente da saúde mental, de todos os colaboradores e tratá-los como pessoas, não tratá-los como números. E depois criar, consoante cada tipo de organização, criar uma forma de fazer uma intervenção prática, uma intervenção muito específica para cada tipo de organização. Porque se pensarmos e se fizermos uma associação entre organizações e pessoas, cada organização é como, na prática clínica, com o ser individual, com a pessoa, cada organização é uma organização. E então, desta forma, Alertamento tem disponível grupos de trabalho específicos, especializados, certificados a nível nacional e internacional, para conseguir trabalhar com cada organização, promover o seu bem-estar organizacional e individual e conseguir fazer com que os níveis de produtividade consigam ser amplamente continuados, e isso deixa-nos muito felizes podermos ter esse tipo de solução para oferecer a todas as empresas que existem atualmente e que estão alerta para combater esta problemática. Eu chamo Joaquina Castelão e estou aqui em representação da Familiarmente, que é a Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. O objetivo da criação desta federação de âmbito nacional
teve como principal origem a vontade expressa da maior parte das associações de famílias, que representam por si os familiares de pessoas com doença mental, para poderem dispor de uma organização que expressasse as suas necessidades e os seus interesses de uma forma ampla, global e abrangente, junto dos principais responsáveis pelas políticas de saúde e de saúde mental, na defesa dos direitos das famílias e de melhores condições de vida, de saúde e bem-estar das próprias e dos seus familiares com experiência de doença mental. Foi constituída em março de 2015 por escritura pública, congrega neste momento 14 associações, sediadas em várias regiões do país, portanto temos associações do Norte, Centro, região de Lisboa e Val do Tejo e também já do Sul, e as principais atividades da Familiarmente centram-se precisamente na participação e direito de cidadania das famílias enquanto responsáveis e cuidadores informais de pessoas com experiência de doença mental. Está representada no Conselho Nacional de Saúde, tendo sido eleita pela Assembleia da República para esse órgão em maio de 2017, e digamos que o foco da Familiarmente é precisamente lutar por mais e melhor saúde e saúde mental, melhores condições de vida, mais respostas a nível da saúde mental, acesso a cuidados de saúde de uma forma equitativa e com o esbatimento das assimetrias regionais e nacionais, de forma a que todos possam aceder a cuidados de nível primário e nível especializado, mas sobretudo também aos cuidados continuados e integrados de saúde mental para as pessoas que deles necessitam, dado que em Portugal, como todos nós sabemos, à semelhança do resto da Europa e do mundo, a incidência e prevalência da doença mental atinge cerca de 25% da população. E desses 25% da população, há efetivamente pessoas que a doença mental grave e muito grave incapacita a vários níveis, nomeadamente psicossocial. E é para essas pessoas que, de acordo com os o último censo feito em Portugal em 2011, abrangerá cerca de 500 mil pessoas, que a Familiarmente procura respostas e procura motivar, incentivar e sensibilizar os principais dirigentes políticos ao nível do Governo, também do Sr. Presidente da República, da Assembleia da República, junto dos grupos parlamentares e das comissões especializadas da saúde, do trabalho e segurança social, no sentido de implementar respostas que já estão plasmadas em diferentes diplomas, mas que até ao momento nunca foram implementadas, efetivamente por falta de recursos financeiros. Saúde mental em Portugal continua a ser o parente pobre da saúde, em que menor investimento há, e isso é uma trajetória que tem que ser invertida e que nós, enquanto representantes das associações de famílias, tentamos fazer. Estamos disponíveis para acolher as preocupações e sugestões de todos os familiares que assim o entendam. O meu nome é Tiago Cassaleiro, eu sou enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria e fui convidado a estar aqui em representação do Health Parliament de Portugal e especificamente da Comissão de Saúde Mental. O Health Parliament de Portugal foi uma iniciativa da sociedade civil que juntou 60 jovens para discutir várias questões da saúde em Portugal. São 60 jovens das mais variadas áreas, profissionais de saúde, outras áreas limítrofes, e realmente conseguiu-se juntar em 6 comissões para discutir questões de saúde em Portugal. A Comissão de Saúde Mental foi composta por também profissionais de diferentes áreas que puderam dar o seu contributo e refletir sobre as várias questões da saúde mental em Portugal. A reflexão foi muita, vimos que havia muito trabalho para fazer, mas queríamos um trabalho concreto, um trabalho que chegasse à pessoa com doença mental, aos seus cuidadores e também às instituições que prestam cuidados. E por isso, o primeiro grupo de medidas que nós propusemos ao Ministério da Saúde foram medidas relacionadas com o emprego. E relativamente ao emprego, é o emprego da pessoa com doença mental e também todas as empresas e todas as instituições que prestam cuidados às pessoas com doença mental.
Por outro lado, sentimos que o processo da pessoa com doença mental na burocracia é difícil e, portanto, propusemos algumas medidas que estão incluídas na Bolsa Simplex, como nós chamamos. São medidas que pretendem a simplificação dos processos da pessoa com doença mental no âmbito da administração pública. Depois, refletimos sobre a questão do financiamento. Como é que se financia, de facto, a questão do cuidar em saúde mental em Portugal? Propusemos alguns mecanismos de financiamento e de intervenção precoce, por exemplo, no âmbito da depressão. Por fim, quisemos ir mais além e pensar de forma diferente sobre estes problemas e pensámos na inovação. Como é que podemos inovar? É da nossa ideia que os projetos de inovação social, os títulos de impacto social, como são conhecidos, e cujo concurso foi lançado há muito pouco tempo, podem ser uma solução para o financiamento da intervenção em saúde mental, quer na sua promoção, quer no seu tratamento. Eu queria, em primeiro lugar, congratular-me e felicitar com esta iniciativa da Alertamente e desde já dizer que a abordagem, que foi uma das palavras-chave deste encontro, destas jornadas, foi situada do ponto de vista social para os aspectos científicos e políticos. Eu, como técnico na área da saúde mental, estou exatamente no sentido oposto, ou seja, da parte científica e política e para a área social. E é nesse sentido que estas preocupações sociais me levam a felicitar o nascimento desta associação. Em saúde mental, eu penso que a saúde mental de uma população está muito ligada à saúde mental do país e dos sistemas de saúde em que está inserido. Nós estamos, de facto, numa grande viragem no nosso país. Eu tenho 40 anos de psiquiatria e, portanto, já vivenciei esta evolução ao longo dos tempos. Eu julgo que esta evolução vai no bom sentido, desde a desinstitucionalização, ou seja, desde que os hospitais psiquiátricos, como tal, alguns deles foram extintos, mas há que haver uma continuidade de cuidados e aquilo que eu chamo de reabilitação tem que ver muito com os diagnósticos que se fazem aos nossos doentes, e doentes já é um termo suficientemente abrangente, para nós termos que nos preocupar, por um lado, com o diagnóstico e saber que há situações de doença e outras que não são de doença, serão mais até de doença e de sofrimento da pessoa, e essas situações têm que ser bem analisadas e bem avaliadas pelas equipas de saúde mental para fazer um projeto terapêutico individualizado para cada doente e que pode englobar várias abordagens, desde abordagens no sentido mais psicológico até abordagens mesmo farmacológicas. Por outro lado, há que combater o estigma, ao preconceito da doença mental e antes de atuarmos já na fase de prevenção secundária ou de prevenção terciária da reabilitação, é muito importante a educação e a formação nesta área da saúde às pessoas. Insisto muito nisso porque percebemos que o impacto que o sofrimento mental e a doença mental e muitas vezes um mau prognóstico dessa doença tem não só no indivíduo em si, mas nas famílias e na sociedade é enorme. Para além de despesas enormes, isto tem que estar ligado a aspectos da economia social, etc., que muitas vezes ainda não são suficientemente explorados. Não deixaria de dizer que não faz sentido, hoje em dia, fazermos um pouco, quase em contraponto, as abordagens ou os tratamentos mais de índole psicológica com os tratamentos de índole farmacológica. Isto, como disse, tem que ver com os diagnósticos, com os prognósticos de determinada doença que o indivíduo possa ter, porque a pessoa pode ter medicamentos, do ponto de vista farmacológico, que são supressores ou remissores da sintomatologia, mas a ciência ainda não tem a cura para eles. Isso não significa que eles não sejam úteis para os doentes, que não lhes permitam uma melhor funcionalidade e uma melhor integração social. É um bocado neste sentido que eu penso que nós devemos ter cada vez mais esta interação entre os aspectos sociais e os aspectos médico, científico ou psiquiátricos.